Olá, meu nome é Maria, eu sou monitora do Programa de Monitoria de Graduação do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais e hoje a gente vai falar sobre média, moda e mediana. Então, primeiramente, a gente tem que saber que média, moda e mediana são conhecidas como medidas de tendências centrais. Essas medidas, elas representam um conjunto de dados e auxiliam a gente a tomar decisões em determinadas situações. Começando então pela média simples, para calcular a média simples, a gente precisa somar todos os conjuntos e dividir pela quantidade de valores desse conjunto. Então aqui a gente tem que o x barra é a média aritmética, o x1, o x2 até o xn são os valores do conjunto e o n é a quantidade de valores presente nesse conjunto. Agora um exemplo de média simples. Aqui a gente tem um conjunto de valores que representa a quantidade de questões acertadas por cada aluno em determinada lista que um professor aplicou. Então, se a gente quisesse saber a média de acertos por aluno nessa lista que o professor aplicou, a gente somaria os valores desse conjunto e dividiria pela quantidade de valores, que no caso aqui é 12. Então, a soma desses valores deu 132 e a gente tem 12 valores nesse conjunto. 132 dividido por 12 é 11. Então, a média de acertos por aluno é de 11 questões. Falando agora sobre a média ponderada, a gente tem que a média ponderada ocorre quando a gente atribui pesos para os valores do conjunto. Para calcular a média ponderada, a gente precisa calcular o produto de cada valor pelo peso, calcular a soma entre esses produtos e dividir essa soma pela soma dos pesos. Aqui a gente tem que P1, P2 até Pn são os pesos e x1, x2 até xn são os valores do conjunto. Então, para exemplificar a média ponderada, vamos supor que em uma escola o método de avaliação é prova objetiva, simulada e uma avaliação subjetiva. A gente tem que a prova objetiva tem um peso 3, o simulado um peso 2 e a avaliação subjetiva um peso 5. A gente vai agora calcular a média da aluna Paula e ela teve as seguintes notas. Na prova objetiva ela teve nota 10, no simulado nota 9 e na avaliação subjetiva ela teve nota 8. Então, qual que seria a média final da Paula? A gente tem que multiplicar o valor que ela teve em cada avaliação pelo peso dessa avaliação. Então, a gente vai multiplicar a prova objetiva pelo peso, que é 3, então 10 vezes 3. No simulado, ela tirou 9 e o peso é 2, 9 vezes 2. E na avaliação subjetiva, ela tirou 8 e o peso é 5, então 8 vezes 5. A gente faz essa multiplicação, soma esse resultado e divide a soma dos pesos, que no caso é 3, 2 e 5. Então, a gente vai ter 88 dividido por 10. No caso, então, a média da Paula foi 8,8. A moda, ela é o resultado que mais se repete dentro de um conjunto, ou seja, é o que possui a maior frequência absoluta. É importante a gente destacar que um conjunto ele pode ser amodal, ou seja, não tem nenhum valor que se repete. Ele pode ser unimodal, com um valor que se repete mais vezes, bimodal e assim por diante. Vamos começar falando agora de um conjunto unimodal. Um treinador de time de futebol, ele resolveu anotar os gols marcados pela equipe durante as últimas partidas de um campeonato, e ele obteve esse seguinte conjunto. Então, para a gente saber a moda desse conjunto, a gente tem que ver um número que se repete mais vezes, que no caso aqui foi o número 1. Então, a moda desse conjunto é 1. Agora vamos falar de um exemplo bimodal. Então, aqui, uma empresa ela resolveu presentear os funcionários com pares de sapatos, e para isso eles anotou um número que cada um calçava. E obtiveram essa seguinte lista aqui. Então, qual é a moda dessa lista? A gente vê que o número que mais se repete aqui é 36 e 37 e eles se repetem com a mesma frequência. Então, nesse caso, a moda desse conjunto é 36 e 37, sendo assim um conjunto bimodal. Agora falando sobre a mediana. A mediana é o valor que ocupa a posição central num conjunto de dados. Ou seja, quando a gente ordena um conjunto de uma maneira crescente ou da forma decrescente, o valor central é a mediana desse conjunto. A gente tem duas possibilidades para a mediana, quando a gente tem um conjunto com a quantidade ímpar de elementos e quando a gente tem um conjunto com a quantidade par de elementos. Para calcular a mediana com um conjunto com a quantidade ímpar de elementos, a gente tem que colocar os dados em ordem e encontrar o valor que ocupa o meio desse conjunto. Por exemplo, aqui a gente tem uma lista com o peso de alguns funcionários de uma determinada empresa. Essa lista ela contém 9 elementos, ou seja, a mediana é o valor que ocupa a quinta posição dessa lista quando ela está em ordem crescente ou decrescente.
Então, aqui no caso, tirando os 4 iniciais e os 4 finais, o valor que ocupa o meio desse conjunto é o número 80. Então, a mediana desse conjunto é 80. Um exemplo, quando a gente tem um conjunto com a quantidade par de elementos. Então, quando a gente tem um conjunto com a quantidade par de elementos, a nossa mediana vai ser a média dos valores centrais, que no caso vão ser 2 valores centrais, né? Então, qual que seria a mediana desse conjunto a seguir? Colocando em ordem, os valores centrais que a gente tem é o 3 e 5. Para calcular a média disso, como a gente viu lá no início, a gente vai somar os dois valores e dividir pela quantidade de valores, que no caso é 2. Então, 3 mais 5 é 8, dividido por 2 é 4. Logo, a mediana desse conjunto é 4. Aqui, então, a gente tem algumas referências utilizadas para esse vídeo e aqui os créditos. Muito obrigada pela atenção.